Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Senhor considera a intenção de tudo o que fazemos e oferecemos a Ele. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela presença, pela palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A intenção de cada pessoa e a razão de tudo que nós fazemos, somente nós podemos saber. Só que quando nós fazemos algo para Deus, Ele olha justamente isso. Talvez a gente fique medindo o valor das coisas. Quando você dá um presente para alguém numa festa de aniversário e fica lá observando quem deu o presente mais caro, quantas vezes na nossa vida nós também não costumamos medir, dizendo: olha, eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada por mim. Então nós temos a mania de fazer que as coisas elas sejam quantitativas, em comparar, como se os presentes mais caros indicassem que amamos mais alguém ou menos outras pessoas. Isso muitas vezes não tem nada a ver. Quando nós tentamos convencer alguém de algo, talvez queremos fazer com que essas pessoas elas pensem de forma diferente, uma forma de tentar impressionar, talvez. Só que quando Deus ele olha dentro do nosso coração, Ele busca justamente o nosso interesse. Por que você está fazendo isso ou por que você está fazendo aquilo? Quando é Deus que usa de nós, através do Espírito Santo, para que nós possamos alcançar a vida de outras pessoas, uma coisa sempre fica muito evidente. Na nossa vida, materialmente, nós não ganhamos nada com isso. Muito pelo contrário, muitas vezes nós estamos perdendo as coisas. E aí você pode se perguntar: poxa, mas se não me traz vantagem, por que eu faço? Você faz porque assim a natureza de Deus nos permite, porque assim nós nos sentimos amados, porque assim nós conquistamos um lugar no céu. Então, talvez para essa vida pareça que não tenha nada interessante. Nessa vida parece que o interessante é ficar acumulando as coisas, né? De alguma forma, a gente acabar ostentando, né? Postando para que outra pessoa veja, como se bênção fosse dinheiro. E quando a gente começa a observar Jesus tratando essa questão do jeito dele, nós conseguimos ter um entendimento totalmente diferente do que é natural a nós. Se a gente ir lá em Marcos 12, versículo 41, a palavra do Senhor lá diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então vamos imaginar que você está numa missa e tem aquela caixa de oferenda lá na frente, né? Uma pessoa que pode ser também a pessoa que passa com o cestinho, e pensa que Jesus ele está ali olhando as pessoas colocando dinheiro dentro daquele lugar. De repente alguém tira uma nota de 200 e coloca, o outro coloca uma nota de 100, e a gente fica ali olhando, meio que admirado, porque de repente aquele dinheiro dentro da nossa realidade é muito. Poxa, eu trabalho o mês inteiro para ganhar R$1.300, R$1.200, e ele tá dando nenhuma única oferta, R$200, 300, 400. Então aquilo às vezes fica fora da nossa realidade. E aí Deus ele não vai olhar o valor que foi colocado dentro daquela caixa, ele vai colocar qual a intenção. De repente aquela pessoa que está doando bastante, ela doa meio que observando se alguém está vendo ela doando, para que as outras pessoas tenham uma ideia diferente dela. E isso é muito comum, a gente querer manipular a opinião das outras pessoas. Quer um exemplo disso? Bem bobo. Quando você coloca um filtro numa foto, quem te conhece sabe o jeito que você é. Aí você simplesmente aparece de um jeito que nem mais parece você, tá irreconhecível. Aí a pessoa te vê pessoalmente e olha na foto e fica com dúvida, será que é a mesma pessoa?
não tem mais nem poro no rosto, não tem mais nada, tá aquela coisa assim, sabe? Aquela pintura. Qual é o sentido disso? Então, toda vez que nós tentamos manipular, causar uma aparência melhor do que temos, isso não é uma forma de mentir? A partir do momento que eu tento mostrar para uma pessoa que eu sou bom. Teve um dia que eu tava tomando café na padaria e sempre fica um menino lá que pede dinheiro. Aí entrou um cara lá, me ficou olhando. Aí, ele catou R$100 e deu pro cara, assim, nossa. Tanto que o menino levantou e foi embora daquilo, né? Tipo assim, já bati minha meta do dia. Mas a pergunta é, ele deu R$100 pra pessoa porque ele queria ajudar? Ele deu R$100 pra pessoa porque ele queria se mostrar? Porque aquele menino, todo dia ele tava lá. Então por que ele não foi todos os dias lá, se a intenção dele era ajudar ele? Porque assim, é a mesma coisa que você pegar um morador de rua e colocar um dia num hotel. Tá, beleza, ele dorme um dia, toma um banho, come, faz, e no outro. A outra eu jogo na rua e tchau. Não funciona assim, sabe? Então, muitas vezes, não é o muito que a gente faz, mas é a intenção. Se tem alguém olhando ou não. Quantas vezes eu já não vi pessoas que não aceitaram convites para pregar em algum lugar porque tinha uma pessoa, 2 pessoas ou tinham poucas pessoas. E eu acho um absurdo também quando pergunta, você vai querer oferta, vai querer... Pra mim isso vai além do miserável. Porque eu tenho plena convicção e certeza que Deus ele pode prover pra gente tudo que for necessário. Se aquilo que eu tiver que fazer estiver dentro dos planos de Deus, com certeza Ele vai prover tudo o que for preciso. Você acha que quando Deus ele pediu para Noé construir a arca, Ele não deu condições para que Noé fizesse isso? Ah, não, Deus pediu para mim fazer, mas eu não tenho dinheiro para comprar madeira, eu não tenho como cortar, eu não tenho como fazer. Claro que Deus, quando Ele te tem um chamado, Ele vai capacitar você para que você possa realizá-lo. Indiferente. Ele vai dar o conhecimento, Ele vai dar o recurso, Ele vai dar a sabedoria e Ele vai dar a coisa que eu acho que é a mais importante, a vontade. Tem uma palavra que chama procrastinação. O que essa palavra diz? É aquela mania que nós temos de deixar tudo para depois. Eu sei que eu tenho que fazer algo agora, mas eu vou deixando sempre para depois. Como se a gente tivesse que estudar, soubesse e fosse deixar para estudar na véspera da prova. Então, essa mania que nós temos, se Deus não estiver conosco, nós não conseguimos romper. Por quê? Porque a nossa natureza é fazer o prazer, é fazer aquilo que é preguiçoso. Nem tudo que nós gostamos de fazer traz qualquer resultado prático. Pega um dia inteiro e fica lá assistindo televisão, Netflix, YouTube, seja lá o que for. No final do dia, o que aquilo agregou para sua vida, para sua experiência? Nada. Talvez vai te deixar com dor de cabeça, talvez vai te deixar com uma percepção totalmente distorcida das coisas. E a gente continua atribuindo valores às coisas que não têm valor. Se a gente continua observando aquela passagem, então pensa lá, Jesus está observando a caixa de ofertas e está vendo que muitas pessoas colocam uma oferta totalmente assim, boas. Marcos 12, versículo 42 e 43. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Bom, mas espera lá. Eu vi quem colocou aquilo. Todo mundo, teve gente que colocou muito mais dinheiro que essa mulher. Ela colocou 2 moedinhas. E ele viu que era moeda de pouco valor. Como é que Deus, como é que Jesus ele está dizendo isso? Não, Jesus ele está mentindo. Aí nós vamos depender de qual critério que Deus utiliza. Deus ele não utiliza os nossos critérios. Por isso que muitas vezes você fica orando e achando que Deus não fez nada baseado nos teus critérios, mas baseado nos critérios de Deus, que Ele vai olhar a tua intenção. Talvez seja por isso. Já viu uma expressão que Deus não dá asa à cobra? É justamente isso. Deus ele não vai te dar uma capacidade se o teu coração ele está corrompido, por mais que dentro da tua cabeça aquilo faça total razão e faça sentido. Por isso que muitas pessoas acham que fazem demais para as outras pessoas e não recebem nada em troca, porque para Deus aquilo não é fazer nada. Então talvez você precisasse mudar a sua visão do servir. Quando eu sirvo, eu não sirvo baseado nos meus interesses.
é amar sem nada em troca. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a acreditar em Deus, que o amor, ele tinha que vir sem interesse. A partir do momento que eu não pudesse ter interesse na vida da outra pessoa e ela não pudesse me oferecer nada, mas ainda assim eu o fizesse, eu sabia que aquilo era o amor que Deus esperava. Porque se eu faço algo, se eu ajudo alguém baseado no meu interesse, né? Eu vou conversar com aquela pessoa ali, eu vou tentar ajudar ela porque ela é bonita. Não, porque eu tô solteiro, né? Vai que é aquela que Deus escolheu, né? E assim a gente acaba cometendo o equívoco. Nesses grupos de jovens, eu já participei de acampamentos, de coisas que eu fiquei horrorizado. Como se o acampamento, né, que seria um momento da gente poder se ficar recluso para Deus, fosse um lugar da gente conhecer pessoas, né? Retiros. O retiro é para a gente se retirar para conversar com Deus, não para encontrar alguém, para conhecer alguém. Isso eu posso fazer fora da igreja. O problema é que a gente quer usar a igreja como meio social e ela não é feita para isso. Aquilo é a casa de Deus. Não tá faltando um pouco de respeito? Mania de ficar juntando para fazer comércio, para comprar coisa. Olha o que Deus mostrou pra gente, que o importante é a intenção. Ele mostrou duas coisas. Olha, tá vendo essas pessoas que elas estão ofertando demais? E tá vendo essa pessoa que ela colocou duas moedas, deu mais que todo mundo. Mas qual é o critério que Jesus está usando para dizer isso? Marcos 12, versículo 44. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Aquela mulher, ela já não tinha mais nada para oferecer para Deus. Então ela deu tudo o que ela tinha. Percebeu onde está o valor? O valor está no nosso gesto. O valor está na nossa intenção. E é justamente que a nossa frase fala: o Senhor considera a intenção. Mas quando eu vou orar, parece que Deus não me escuta. Qual é a tua intenção? Para que o nome do Senhor seja glorificado? Ou para que você possa comprar coisas caras e tolas para você? Ou você vai continuar justificando? Porque todo mundo tem, eu queria ter. A grama dos outros, as coisas dos outros sempre são melhores. Mas qual é a intenção? Talvez aquele que Deus continua abençoando, se que você acha que não mereça, a intenção dele é melhor que a tua. Porque a tua intenção é a inveja, é o ciúme, é a ganância. E aí você fica lá, patinando na própria vida. E o que você está disposto a devolver para Deus? E eu falo uma coisa para vocês sem medo de errar. Devolver para Deus não necessariamente é você dizimar na igreja. Eu posso devolver para Deus ajudando uma pessoa. Eu posso devolver para Deus contribuindo com a obra de Deus dentro do meu chamado. Porque o meu chamado não é entregar a responsabilidade da minha vida e da minha salvação a um terceiro. A responsabilidade da minha intimidade com Deus, a minha oração é minha. Eu leio a palavra de Deus. Eu posso sim muitas vezes ajudar, mas que não se fundamente apenas nisso. Aquele que fica preocupado de todo mês querer pegar uma parte do teu salário. O rebanho. O rebanho. E às vezes a gente vê que muitos profetas, eles se levantam do nada, quando a gente tem momentos de grande tribulação e começam a fazer profecias de tudo quanto é lado. Mas quando a gente vai olhar a vida da pessoa, tem interesse por trás, interesse político, interesse de angariar pessoas para a igreja, tá sempre lá querendo a visibilidade. Qual é o interesse? Qualquer pessoa que olhar o meu Facebook ou ouvir um áudio desse, vai perceber que eu posto as coisas desde 2012, vai contando, 10 anos. Eu nunca pedi dinheiro para ninguém, nunca ofereci assinatura, nunca vendi nada. E todos os dias, religiosamente, eu posto. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Por quê? Porque eu não converso com a maior parte das pessoas, respondo o versículo de todo mundo, nunca peço nada. E isso não quer dizer que eu sou melhor que outras pessoas, eu só estou demonstrando com a minha vida. Você consegue identificar isso na sua vida, alguma coisa que você faça pelos outros, sem interesse, sem que as pessoas saibam muitas vezes o que você fez, sem ficar se vangloriando pelas coisas que você faz. Quando eu cito exemplos da minha vida, sobre a leitura da palavra de Deus, sobre as coisas, eu não falo isso para me gabar.
Porque quem se gabaria das coisas de Deus por ler uma Bíblia? Eu falo isso para mostrar para vocês que a minha vida sofreu uma transformação por causa dessas coisas. Então o meu testemunho, ele complementa as palavras que eu entrego. Eu demonstro a minha intenção no dia a dia. E esse é o ponto em questão. Se a gente pode ajudar as pessoas, eu tenho plena convicção e certeza que diversas pessoas elas encaminham esse áudio porque faz bem para a vida delas. E assim elas também estão ajudando, sem intenção nenhuma. E essa corrente do bem feita exatamente desse jeito, sabe, é na simplicidade. Eu poderia ter lá, sei lá, pôr um estúdio, gravar um vídeo e fazer... Não, mas é como a oferta da viúva pobre. Isso já tem muita igreja fazendo. Sabe qual é a diferença da igreja nossa aqui? Que nós temos o que eles não têm, que são as pessoas. Você olhar e você imaginar que 10 mil pessoas curtem uma publicação, 7 mil, 8 mil pessoas pedem um versículo todos os dias e 2 vezes por dia. Entra no meu Facebook, pesquisa o meu nome e você vai ver com os teus próprios olhos a quantidade. E entre outras igrejas, né, que teoricamente tem uma estrutura, tem um departamento de marketing, tem tudo. Eu sou uma pessoa sozinho. Tenho vocês que me ajudam a espalhar essa mensagem, porque sem vocês também não seria nada. Mas se tivesse que gravar um áudio todos os dias para uma única pessoa ouvir, eu gravaria. O que às vezes a gente esquece é que mesmo que uma pessoa ela não conheça o pai ou a mãe, ele nasceu de um pai e de uma mãe, ele teve essa origem. Então nós podemos muitas vezes não reconhecer as coisas que Deus faz por nós, mas Ele existe na nossa vida e nós devemos retribuir isso para Ele. Então nem sempre aquilo que nós fazemos é por interesse. Se a gente for colocar, às vezes, muitas vezes a gente se envolve em coisas que não deveria se envolver, mas se Deus nos pediu, por que não? Se Deus ama uma pessoa e Ele está disposto a fazer as coisas para essa pessoa, por que não? E assim tem que ser a nossa vida. Cada vez que eu faço algo para alguém, eu não espero gratidão, não espero reconhecimento, não espero obrigado, eu não espero nada. Porque eu não faço isso a troco disso. Senão, na primeira pessoa que eu fizesse e ela não me agradecesse, eu já ia ficar amargurado. Já ia ficar falando, nossa, a pessoa não merece isso. E eu merecia a misericórdia de Deus, por acaso? Tudo que Deus me fez eu merecia? Não, eu não merecia. Então eu tenho que usar exatamente aquilo que Deus me ensina, a fazer aquilo que Deus pede. Deus fala, de graça recebeu? De graça você dá. E a gente vai continuar trabalhando e a gente vai continuar fazendo e vamos entender justamente a intenção. Talvez seja a hora de quebrantar o teu coração. Talvez essa mensagem hoje venha para te dar um pouco de luz. Você é grato pelas coisas que você já tem? Você quer mais por quê? O que quer mudar na tua vida? Com um pouco que você acha que tem, não, quando eu tiver mais eu vou poder ajudar. E olha que Deus, ele tá olhando para você e falou, quando ele não tinha nada, ele já ajudava. Ele é uma pessoa que tem boas intenções. Não, quando eu só tô esperando ter mais. Vê que a oferta não é que não vale. Essa é a questão. Pro homem, de repente pro pastor, pro padre que vai pegar e falar, nossa, hoje temos um monte de dinheiro aqui. Mas para Deus, se fosse a oferta apenas da viúva pobre na caixa, e o pastor abrisse, ele ia achar o quê? Que a igreja não está dizimando. Mas para Deus o céu estaria em festa, porque aquelas foram as ofertas verdadeiras. Bem no começo, quando eu pregava na igreja, e a gente fez um trabalho de evangelização no bairro, que era um bairro bem carente, bem humilde, tinha casas que era de chão de terra dentro mesmo. E aquela pessoa, ela dava R$5 para a igreja, mas R$5, sei lá, em 2010, é como se, sei lá, fosse 20. E você vê que dentro da condição que ela vivia, aquilo ia fazer falta para ela, para comprar um pão, comprar alguma coisa para se comer, e ela dava. E muitas vezes quem recebia isso lá na igreja dizia, nossa, mas tão pouco assim, será que não tinha mais? Eles dão tão pouco. E aquela era a maior oferta. A maior oferta nas mãos daquelas pessoas não era nada, mas para Deus. E eu vi gente que ia na igreja, não que dizendo isso seja alguma coisa, mas pessoas que iam lá sem nada e hoje você olha, tem uma casa, tem um carro e tem boas coisas. Porque não tiveram medo de se entregar ao Senhor, tiveram boas intenções, não se negaram a ajudar, mesmo quando não tinham muitos recursos.
E é isso que Deus ele fala na palavra: se você for fiel no pouco, eu vou te entregar muito mais. Nós temos que considerar essas coisas. Para Deus o valor não está no papel, não está na moeda, está na intenção. Pensa nisso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te dar paz, que Deus possa te fazer reconhecer o que realmente tem valor na sua vida, que você remova tudo aquilo que não é bom. Não fique esperando o momento certo para fazer o bem, porque o presente é o momento certo. Esse é o tempo de se viver. Não fique esperando o amanhã ou a segunda-feira para começar a fazer aquilo que Deus coloca dentro do teu coração, porque cada vez que a gente demora para amar alguém, aquela pessoa ela continua em dor e sofrimento. Por mais que às vezes pareça que nós não podemos fazer nada, mas dá muita força isso, pode ter certeza. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.